Olá, então eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de ciência de dados, que é a análise de dados de modalidade em imagens médicas, explorando metadados e relatórios. Então a gente vai passar por conceitos, problema original, hipótese, objetivo, fluxo de atividades, conjunto de dados, preparação de dados, exploração de dados, visualização de dados, por fim os resultados esperados e as referências bibliográficas. Então, falando de conceitos, a gente começa falando desse conceito de DICOM, que é o arquivo típico de uma imagem médica, e ele é um arquivo que possui os pixels da imagem em conjunto com os metadados da imagem, que são o nome do paciente, o ID do paciente. Existe uma infinidade de metadados que podem ser coletados e armazenados junto com a imagem. Esse tipo de dado, ele geralmente está vinculado a um relatório, que pode ser um PDF, um TXT, até dados em CSV, mas consiste em texto e em texto produzido por um médico, um profissional da saúde, que fez então uma análise sobre esse estudo e fez um parecer, né? A gente tem também as modalidades como um conceito-chave para esse estudo. Ele é o meu foco nesse estudo, né? Então, as modalidades dizem respeito a que tipo de imagem foi coletada, qual o tipo de equipamento que coletou essa imagem, qual a tecnologia que ele utilizou. Nessa tabela da direita, a gente pode observar algumas siglas e as suas modalidades correspondentes, né? Então, CR para radiografia computadorizada, CT para tomografia computadorizada, US para ultrassom, DX para radiografia digital, MR para ressonância magnética, mamografia é MG, OT para outro, e a gente tem inclusive muitas outras modalidades, né? Que aqui eu trouxe só algumas. E os outros conceitos de data visualization e data cleaning eu vou trazer a partir de citações. Então, a primeira sobre data visualization. A visualização de dados é uma área de estudo que se preocupa com a representação de dados multivariados por meio de imagens e gráficos ilustrados que relacionam elementos de sintaxe e semântica, permitindo contemplar o pensamento analítico nas margens visuais. E sobre data cleaning, a gente tem a limpeza de dados, é o processo de identificar e corrigir ou remover registros corrompidos, incorretos ou irrelevantes de um conjunto de dados, tabela ou banco de dados. Envolve a detecção de partes incompletas ou imprecisas dos dados e, em seguida, a substituição, modificação ou exclusão dos dados afetados. Então, falando do problema, né? Então, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma grande base de dados. Essa grande base de dados, cada um dos elementos possui uma infinidade de metadados e um desses metadados é o dado de modalidade, né? Que vai dizer se esse item ele é um raio-x, se ele é uma ultrassonografia. E em alguns casos esse dado não está correto. Então a gente precisa lançar um olhar para os dados de modalidade e primeiramente entender eles, entender o quão sujo eles estão, quão errado eles estão, conseguir enxergar eles. Quais que são as hipóteses, né? A gente tem duas hipóteses. Primeiro, a gente tem a hipótese de que a correlação entre diferentes fontes de modalidade pode oferecer a validação para a real modalidade de um exame. Então, esse dado de modalidade, eu posso encontrar ele tanto nas imagens DICOM, nos metadados, quanto nos relatórios escritos pelos médicos, né? Ele se encontra nesses dois lugares, então eu tenho a capacidade de correlacionar os dados de modalidade. Ele tem duas fontes de dados. E a outra hipótese é que
seja possível normalizar com mais facilidade os dados de modalidade se a gente tiver uma boa visualização. Ou mesmo se a gente não conseguir normalizar, enxergar, não, esse dado está completamente errado, a gente também possa tomar uma outra decisão, como remover eles. Então, o objetivo é fazer uma análise dos dados de modalidade da empresa e a gente tem como objetivos específicos analisar o desbalanceamento, analisar a desnormalização e analisar diferentes fontes de modalidade. O fluxo de atividades é comparar os dados de modalidade provenientes de relatórios médicos com os metadados de imagens médicas e então obter os dados de modalidade e agrupá-los de forma a permitir uma correta visualização da sua distribuição. Com relação ao conjunto de dados, a gente tem na empresa mais de 11 milhões de estudos, mais de 11 milhões de exames, e isso multiplica-se ainda, né? Porque cada estudo, se a gente for pensar em imagem médica, cada estudo possui diversas imagens que são conjugadas com os seus metadados e os seus relatórios médicos. Nessa foto, nessa imagem que eu coloquei aqui, vocês podem ver o esquema de uma das nossas tabelas, da tabela de produção, e não dá para enxergar todo o esquema, porque a gente poderia abrir o report, que é o relatório, né? Ali a gente tem alguns dados extras que a gente consegue capturar do relatório, um deles é então o dado de modalidade, e a gente poderia abrir o study, que são os metadados, né? E aí nos metadados do study a gente tem muito mais metadados do que a gente consegue capturar num relatório, mas um deles é então esse dado de modalidade. Com relação à preparação de dados, a ideia é usar o BigQuery, que é o nosso banco de dados, e é através dele que a gente faz as consultas, que a gente faz, então, né, esses agrupamentos necessários para a gente chegar nesse resultado que a gente quer de observar as modalidades. É importante fazer um agrupamento correto ou uma distinção, né, um group by, um distinct, porque, na verdade, cada linha do banco de dados não representa exatamente um estudo. A gente vai encontrar as modalidades no nível das séries ou das imagens, porque um estudo, que é um exame, ele possui diversas séries. Uma série é um agrupamento de imagens. Então, a gente não quer, nessa query, que cada imagem ou cada série traga uma informação de modalidade. Porque a informação de modalidade, ela pertence ao estudo. Só que a gente precisa extrair ela no nível da série ou da imagem. Então, a gente precisa fazer um group by aí, para evitar duplicidade, né? Evitar que a gente esteja consultando, na verdade, o nível de séries, das séries ou de imagens. E também é preciso tomar cuidado com valores nulos nesse agrupamento, que eu já percebi, eu estava começando a testar já fiz algumas consultas e isso pode ser problemático nesses group bys. Então, com relação à exploração de dados, eu pensei em fazer um join nessas duas tabelas, nessas duas informações de modalidade. Na verdade, que eu vou ter que criar essas duas tabelas e depois fazer o join delas. E eu pensei em usar o Google Sheets, porque ele tem uma integração muito fácil com o BigQuery, né? A gente consegue em um clique fazer a exportação para um Google Sheet e visualizar ela ali, fazer uma análise ali facilitada. Com relação à visualização, o Google Looker ele também oferece essa integração com o BigQuery e é muito interessante porque se a gente gera um gráfico com o Google Looker, a gente gera um dashboard ali, isso fica relacionado dinamicamente com a tabela. Então, se tem inserções, deleções, se a tabela muda, esse gráfico vai mudar também.
e a gente consegue também colocar filtros diretamente no Google Looker, assim, é uma ferramenta bem poderosa de visualização e bem interessante. E então os resultados esperados é que a gente seja capaz de visualizar a distribuição de modalidades, e nessa visualização a gente veja as caudas longas, né? Veja onde que estão os outliers, consiga enxergar se tem dados ali que são os mesmos, que a gente poderia agrupar, só estão com nomes diferentes. A gente espera que a visualização, a gente espera visualizar a correlação entre dados de modalidade provenientes de relatórios médicos e os dados provenientes de metadados. E isso, então, espera-se que ofereça um recurso para julgar qual é a fonte melhor e mais populada, ou se a gente então vai ser capaz de gerar algum insight através dessa correlação, né? Ver se existe uma correlação que possa validar a exatidão desse dado. E é isso. E tenho algumas referências bibliográficas aqui que eu usei no estudo, muitas relativas a também o que eu escrevi no artigo da disciplina de tópicos especiais. E, e é isto. Muito obrigado.